Fala galera, professora Letícia Vogt aqui no meu canal do YouTube com mais uma aula para a gente conversar sobre questões da carreira tributária. E hoje nós vamos falar sobre os 4 serviços que você pode oferecer para o seu cliente como advogado tributarista. Ou seja, quais são os 4 melhores serviços para você começar na carreira tributária. Se você não tiver ainda inscrito aqui no canal, já clique, acione o sininho, se inscreva aqui no canal da professora Letícia Vogt. Por quê? Porque quando tem vídeos novos, aula ao vivo, você esqueceu por algum detalhe, o sininho do YouTube vai avisar você. E já fica o meu convite também para você me seguir lá no Instagram, professora Letícia Vogt, com muitas dicas de tributário, iniciação à carreira tributária, empreendedorismo jurídico, recuperação tributária, enfim, muito conteúdo da área tributária para você que está começando ou quer se aprofundar na área tributária. Vamos lá, então. Quais são os 4 melhores serviços para você começar na área tributária? Vou elencar aqui os 4. Diagnóstico fiscal, revisão e restituição de tributos, contencioso tributário administrativo e o contencioso tributário judicial. Mas, afinal de contas, o que são esses 4 serviços? Vamos lá. Primeiro serviço tributário, diagnóstico fiscal. O que é isso? Você chega na empresa e antes de conseguir oferecer qualquer tipo de serviço, você tem que saber, na verdade, o que está acontecendo por lá. Ou seja, será que essa empresa tem débitos? Será que ela está declarando de forma correta todos os seus tributos? Se ela declara, será que ela declara com a base de cálculo correta, com a alíquota correta? Será que ela está deixando de aproveitar algum tipo de benefício fiscal? Alguma coisa que poderia reduzir a carga tributária? Pois bem, é a mesma coisa quando você chega no médico e ele faz aquela anamnese. O que é anamnese? Ele vai lá, preenche uma fichinha, se você tem algum tipo de problema de saúde pré-existente, se você tem algum sintoma, se você toma algum remédio, ou seja, se você come bem, se você faz exercício físico, se você dorme quantas horas por dia, ou seja, o diagnóstico fiscal nada mais é que uma anamnese tributária, onde você vai verificar se realmente essa empresa está fazendo declaração dos seus tributos corretamente, cumprindo com as suas obrigações acessórias, se a alíquota que ela está utilizando na tributação é correta, se a base de cálculo é correta. E para isso, o que vai ser necessário entender? Primeiro, essa empresa, qual é o regime de tributação que ela atua? Por quê? As empresas elas têm que, uma vez por ano, optar por um regime de tributação, que pode ser o lucro real, lucro presumido ou o simples nacional. Dentro de cada um desses regimes de tributação, existem obrigações tributárias que têm que ser verificadas. Então, por exemplo, se uma empresa estiver lá pelo lucro real, você vai verificar a parte federal, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica. Se ela é uma empresa comercial, além da parte federal, ela vai ter que pagar também o quê? ICMS, que é o imposto estadual. Se ela é uma empresa prestadora de serviço, ela vai pagar ISS. Então, claro, cada um desses tributos, ele tem uma legislação pertinente, um regramento pertinente, federal, estadual e municipal. Então, com base nisso, você vai solicitar diversos documentos que são necessários, né? São diversas declarações e uma forma de você conseguir acessar e ter acesso a essas informações para fazer o diagnóstico fiscal é ter acesso ao ECAC da empresa. O que é ECAC? É o Ambiente Virtual da Receita Federal. Neste ECAC, você consegue através de o quê? De uma procuração eletrônica. Essa procuração não é feita, não precisa imprimir e assinar, não é nada disso. O contador da empresa, ou o próprio diretor, presidente, enfim, diretor financeiro, dono da empresa, vai pedir para que lhe outorguem uma procuração dentro do ECAC, onde você vai fornecer apenas seu nome e o seu CPF. E lá ela vai outorgar. Quando outorgar essa procuração, você, advogado, vai acessar o ECAC através do Gov com o seu certificado digital de advogado. O que você vai fazer? Você vai clicar, vai acessar o ECAC como se fosse você, eu, Letícia Vogt, na minha pessoa física, e eu altero o perfil de acesso no ECAC. E daí eu vou acessar o quê? Quais são os contribuintes que eu tenho procuração. Então, você vai abrir lá um campinho onde diz assim, ó, CNPJ do representante legal. Como você já recebeu a procuração, você vai digitar o CNPJ e vai alterar o perfil. E automaticamente vai entrar no sistema do ECAC da Receita Federal desta empresa. Lá, você vai ter acesso a todas as declarações já feitas por ela, relatório fiscal onde tem os débitos, se existem parcelamentos, vai ter acesso ao Regularize, que é a parte de inscrição em dívida ativa, vai ter acesso a todas as declarações que ela realmente entregou.
Na parte estadual e municipal, não. Daí você vai ter que ter acesso ao Cefaz ou você vai requerer. Ah, ela trabalha com CMS, você vai ter que requerer lá, né, as notas fiscais de entrada, os XMLs de saída, vai ter que requerer lá faturamento dela para ver se bate, o SPED fiscal. E no ISS é a mesma coisa. Você vai ter que requerer lá as informações do ISS que são de serviço. Com acesso a tudo isso, você vai fazer uma verificação, eu brinco, né? Uma peneira, você vai peneirar para realmente ver se tem alguma coisa certa ou errada. Professor, eu estou começando, eu não tenho conhecimento suficiente para isso ainda. O que que você pode fazer? Você pode fazer parceria com um colega, um contador, que vai te dar esse tipo de análise. Você consegue o cliente, faz a solicitação de documentos e, em parceria com esse contador, com esse colega, você vai sentar e vai aprender com ele, ele vai fazer essa verificação e esse diagnóstico do que está certo, o que está errado na empresa. Com base nesse resultado, você vai fazer o quê? Um relatório. Não adianta chegar lá e falar para o cliente está tudo certo, tudo errado. Você vai fazer um relatório, direcionamento, cabeçalho, vai falar com o cliente, quem é a empresa, e vai dizer relatório de diagnóstico fiscal. E lá você vai botar ponto a ponto do que foi verificado e o que foi encontrado lá nesse diagnóstico. Se um médico faz o diagnóstico da sua saúde, ele vai dizer, olha, aqui de acordo com seus exames, eu estou vendo que teve uma alteração aqui das suas hemoglobinas, sei lá, suas hemácias. E por conta disso está acontecendo isso, isso, isso. É a mesma coisa aqui. Olha, nessas obrigações aqui, você podia estar recolhendo isso, declarando isso. Então, você vai fazer os apontamentos do que você identificou nesse diagnóstico fiscal. Segundo serviço tributário, que é resultado do diagnóstico fiscal. O que você vai fazer? Já que você já identificou para esse cliente qual é o diagnóstico, quais são os pontos que devem ser retificados, corrigidos, né? Ou pode ser que não tenha erro nenhum, ou pequenos erros. Muitas vezes você tem que lembrar o seguinte: nem sempre é erro porque a empresa quer errar, né? De má fé. É muita obrigação acessória, são muitas obrigações, então é muito fácil essa empresa ter erros. Quando você oferecer, então, agora, ó, eu já identifiquei quais são os pontos que era o diagnóstico fiscal. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a parte de revisão, né? Onde eu vou revisar e dizer, ó, já te disse que isso aqui está errado? Fechou. Então, dentro dessa revisão, eu vou te apontar qual é o certo. Ó, aqui eu estou dizendo que tem um erro, mas eu não estou dizendo qual é o que você tem que fazer. No segundo serviço, é onde você vai conseguir fazer a correção de tudo que você localizou no diagnóstico fiscal. Ou seja, você diz assim, agora eu consigo corrigir isso aqui para você. As declarações, os valores, né? Você vai fazer o quê? Olha, tem crédito aqui que você não está aproveitando. O que é crédito? Por exemplo, existem benefícios fiscais que as empresas conseguem pagar menos tributos, ou elas poderiam ter abatido de determinado tributo, por exemplo, lá no imposto de renda, algumas despesas que eram dedutíveis do seu lucro. Então, automaticamente, ela teria que ter apurado o quê? Um tributo a menor. E esses créditos a empresa não apura. Então, nessa revisão fiscal, após o diagnóstico, onde você vai conseguir apontar como corrigir e onde você vai fazer a correção, e pode ser em parceria com o contador, se você não tem informação contábil, e você pode aí cobrar em cima, inclusive, da restituição de tributos. Por quê? No diagnóstico, às vezes, se você vai fazer uma única proposta, você pode fazer uma proposta de diagnóstico e revisão e restituição tributária. Se o cliente fechar de uma vez só, você pode dizer o seguinte, olha, para fazer o diagnóstico eu não vou te cobrar, é gratuito. Só que quando eu chegar na segunda etapa, que é a revisão, né, e a parte de restituição, onde a gente vai retificar, vai corrigir, vai arrumar o passo a passo que está errado na sua empresa, todo o crédito que eu identificar que você não utilizou, que você tem benefício, eu vou ganhar um percentual sobre isso. Então, vamos lá. Diagnóstico, não cobro. Professora, posso cobrar? Pode. É que, às vezes, por uma questão de praxe do mercado, você não cobra o diagnóstico para poder ganhar em cima do quê? Da parte de retificação e a parte de restituição de crédito. Você vai demonstrar para essa empresa quais são os créditos que ela tem, de que forma que ela pode aproveitar. Exemplo, na parte de recuperação tributária, na parte de restituição dos tributos federais, muitas você pode fazer a própria recuperação de forma administrativa, ou seja, através do mesmo ECAC que você já tem acesso, né, ou você com o seu contador parceiro, ou você mesmo, se você souber fazer o PERDICOMP, ou auxiliando e orientando a contabilidade da empresa, você faz o PERDICOMP, processo eletrônico de compensação, e faz aí a restituição dos créditos. Por quê? Processo eletrônico de compensação, que chama PERDICOMP, ele é um processo eletrônico que funciona dentro do ECAC, que ele serve para duas coisas. Ou para você pedir restituição de crédito que volta em dinheiro para a empresa, ou para fazer um processo de compensação. O que é compensar?
Artigo 170 do Código Tributário Nacional. A empresa tem crédito, né, a receber da Receita, mas ela tem um débito no futuro. Quando você faz uma compensação, você faz um encontro de contas, e nesse encontro de contas, automaticamente você usa o crédito que você apurou para pagar o tributo, o débito do futuro. Você apresenta isso no processo eletrônico, mostra que os valores são compatíveis e pede para fazer o quê? O pagamento do tributo, esse que vai vencer, com o crédito a ser restituído. Isso é um processo eletrônico de compensação. Em cima desses perdicompes, esses processos eletrônicos de compensação, de restituição, você vai cobrar aí um percentual em cima desse benefício que você está conseguindo para o cliente. Existe também aquela apuração dos créditos estaduais e dos créditos municipais. Exemplo, você fez a verificação, essa empresa é comercial, então ela também tem ICMS. Você revisou, viu que tem erro, viu que ela tinha benefícios fiscais de ICMS, que ela tinha ali uma base de cálculo reduzida, um diferimento, e ela estava pagando muito mais ICMS. O que você pode fazer? Você oferece para ela, nessa parte de recuperação tributária, a parte de você tem um crédito de ICMS que você pode utilizar para pagar o ICMS no futuro. E aí você vai fazer de forma administrativa também, ou seja, você consegue fazer na escrita fiscal da empresa, né, apropriando esses créditos que ela pagou a maior e utilizando para abater do tributo de ICMS que ela tem que pagar no futuro. Esse sistema é feito direto na contabilidade da empresa. Portanto, o segundo trabalho que nós estamos falando aqui, que é a parte de, né, retificação, a parte de revisão, a parte de restituição tributária, ela normalmente é cobrada de forma o quê? Percentual. 10, 15, 20, até 30% em cima do crédito, conforme os valores, e aí vai da sua negociação com o seu cliente. Então, falamos aí do primeiro e do segundo serviço tributário, que pode agregar muito para a empresa e pode agregar muito trazendo esse cliente para você. Temos aí, como terceiro serviço, né? Vamos falar de 4. Só que tem um detalhe, professora, falou de 4 serviços, mas dentro de um já falou de vários, dentro do 2 já falou de vários, porque eu estou elencando como 4 tópicos, mas na verdade, dentro de cada um deles, nós temos microserviços que vão se complementando. Bom, no contencioso tributário administrativo, o que é contencioso, né? Quando a gente fala de contencioso, professora, eu nunca ouvi falar nisso. Contencioso é fight, é briga, é luta, né? É aquele cara da artilharia, que eu digo, né? Que ele vai na frente lá metralhando e entrando com o pé na porta. O contencioso é a briga, é o processo tributário, ou seja, que pode ser administrativo ou que pode ser judicial. Quando eu falo no terceiro serviço, que é o contencioso tributário administrativo, eu tenho ele subdividido de 2 formas. Primeiro, ele tem aquele contencioso onde você pode fazer. Você consulta a Receita Federal, você faz requerimentos diante da Receita Federal de isenção, de benefícios e tal, ou você demanda defendendo o cliente, ou seja, ele recebe uma auto-infração e você apresenta a defesa. Então vamos lá. Dentro do contencioso administrativo tributário, a primeira fase que é a parte de você demandando. Por exemplo, seu cliente tem uma dúvida. Ô, Letícia, eu não sei aqui se essa lei está prevendo aqui a incidência de determinado tributo. Eu não sei se eu me enquadro dentro desse perfil. Será que eu tenho que recolher esse tributo ou não? O que é isso? Isso aí você pode fazer uma consulta fiscal, por exemplo, na Receita Federal. Você elabora uma consulta fiscal e diz, olha, a João Limitada faz esse tipo de serviço, mas eu estou com dúvida se ele faz enquadramento ou não nessa lei. E você protocola na Receita Federal é uma consulta fiscal. Muito cuidado. Consulta fiscal funciona da seguinte forma: quando você faz a consulta fiscal, dependendo da resposta da Receita Federal, ela diz: não, aqui tem que recolher. Ela é vinculativa. O que quer dizer isso? Não existe recurso para esse tipo de consulta fiscal. Então, se você fizer uma consulta fiscal para tirar uma dúvida, saiba que a resposta é vinculativa. Você está obrigando o seu contribuinte, o seu cliente, a obedecer essa consulta fiscal. A única forma de afastar o resultado de uma consulta fiscal é através de uma medida judicial. Então, antes de fazer o protocolo de uma consulta fiscal para tirar uma dúvida, estude lá no CARF, estude as consoluções de consulta, para ver qual é a posição da Receita sobre esse assunto, para você não dar um tiro no pé, ok? Se você achar conteúdos que se enquadrem ao seu cliente, que sejam favoráveis a ele quanto a essa dúvida, maravilha, pode protocolar a consulta fiscal. Existe uma outra forma também, quando você demanda no contencioso administrativo tributário, que eu gosto muito, que é quando você passa a trabalhar com benefícios fiscais. Exemplo, isenções, imunidades, diferimentos. Um caso típico, igrejas. As igrejas têm imunidade de impostos, né? Isso é dado pela Constituição Federal. Professora, mas não é automático? Sim, deveria ser.
Só que quantas igrejas, quando eu falo igrejas, não é igreja católica ou igreja luterana, são templos religiosos. Pode ser um centro de umbanda, pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica, não importa o culto religioso, importa que é um templo religioso. Eu trabalhei uma época com o centro espírita que todo ano eles recebiam cobrança de IPTU. E eles são um centro espírita, eles são um templo religioso, eles são imunes, eles não deveriam ter aí o que? A cobrança do IPTU. Então, assim, pode acontecer de duas formas. Ou você vai na frente e já faz o requerimento de imunidade para conseguir o reconhecimento da imunidade desse imposto, ou, quando chegar a cobrança, você faz uma impugnação para afastar a cobrança indevida. O mesmo acontece com o caso de isenção, que a gente está muito acostumado, né? Por exemplo, IPTU, conforme a metragem do apartamento, conforme é um aposentado que tem até um salário mínimo e tem só um imóvel. Ele preencheu os requisitos da lei da isenção? Sim. Você pode fazer um requerimento? Sim. Vá até o site da prefeitura, preencha o requerimento e protocole e faça o pedido de isenção. E outras tantas isenções que existem por aí. Vai depender do tipo, né, de tributo que você está trabalhando. Temos aí hoje em dia isenções, né, para, por exemplo, associações, temos as sociedades sem fins lucrativos, tem todo um terceiro setor que é regado a imunidades e a isenções, que você pode atuar perfeitamente fazendo esses requerimentos. Ou, dentro do contencioso administrativo tributário, além dessa demanda que o contribuinte faz diante do fisco, que são esses requerimentos, tem o contrário. Quando você faz a defesa, ou seja, o seu cliente, ele recebe um auto de infração, um lançamento tributário, uma intimação determinando o pagamento em X tempo. 30 dias para pagar, se não pagar, vai para a inscrição em dívida ativa. O que é isso? O fisco, seja ele estadual, federal, municipal, ele pode identificar de forma correta ou errônea, né? Ele pode estar totalmente errado também, e identificar que aquele contribuinte ali declarou a menor. Exemplo, simples de acontecer, uma pessoa que declara imposto de renda. A Letícia declarou que ganhava 10 mil por mês, mas, na verdade, ela omitiu receita. Por que ela omitiu? Por erro, ou porque realmente não quis declarar. O que a Receita faz? No momento que ela identifica que existe uma declaração equivocada com valor menor, ela faz um novo lançamento tributário, ou seja, ela faz o lançamento para constituir uma nova cobrança tributária, ou seja, ela manda uma notificação para o contribuinte, que a gente chama isso de auto de infração, que é um documento pelo meio que ela constitui essa cobrança do tributo a maior, que ela quer cobrar a diferença, ou porque a pessoa não declarou, ou porque a pessoa declarou a menor. A pessoa que eu digo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Quando o advogado, né, recebe essa intimação do cliente, tem que observar com muito detalhe o quê? Os prazos, tá? Essas impugnações administrativas, elas têm prazos, normalmente elas são de 15 ou 30 dias para a impugnação. Quando apresenta a primeira impugnação, pode ser estadual, federal, municipal, cada uma delas vai ter o quê? A sua própria legislação. Então, por exemplo, no processo administrativo tributário, nós temos lá o decreto 70.235, que é quem faz o passo a passo da impugnação administrativa federal. Essa impugnação tem todo um rito específico do decreto 70.235. Estadual e municipal, cada estado, cada município vai ter o seu próprio passo a passo e a sua própria legislação. Mas como é que eu vou saber, professora? Você vai ter que, recebi do estado de São Paulo, recebi do estado do Rio de Janeiro, entre no Cefaz, procure lá processo administrativo tributário, né, ou PAT, e lá você vai ter todo o regramento de como é que funciona esse passo a passo. Normalmente os estados, quase todos, já têm processo eletrônico também de defesa. Então, por exemplo, o estado de São Paulo é o EPAT, que é um processo eletrônico, onde você, através também de uma procuração outorgada pelo contribuinte, ou ele vai te dar login e senha do sistema, você vai acessar, vai conseguir baixar todo o processo administrativo e nesse mesmo ambiente digital é que você vai apresentar a defesa. Nos municípios, alguns já são eletrônicos, também já recebem as impugnações administrativas de forma online, né, digital, ou não. Alguns ainda são o quê? Protocolo físico, onde você tem que fazer o protocolo direto lá na Secretaria de Finanças, Secretaria Tributária do município. Detalhe, tome muito cuidado, que algumas localidades você ainda tem que fazer agendamento para comparecer no dia do protocolo, outras não. Outras você basta chegar lá até o prazo, né, de forma tempestiva e fazer o protocolo. Nessa impugnação, nessa primeira etapa da impugnação, vamos falar ainda, por exemplo, do Conselho de Contribuintes, que é a parte federal. Recebi o lançamento tributário, a cobrança indevida
né? Identifiquei lá que tem vícios naquele auto de infração, ou que aquele débito não existe, o que a gente vai fazer? Apresenta no primeiro prazo uma impugnação administrativa, que vai ser apreciada pela própria Receita Federal, e caso for mantido o lançamento tributário, o que vai acontecer? Recurso para o Conselho de Contribuintes. E daí vai o quê? Para o conselho que vai julgar, realmente são conselheiros pró-fisco e pró-contribuinte, que vão julgar se realmente aquele contribuinte ali tem ou não o dever ou não o direito, né, de pagar ou não pagar. Ou seja, estamos falando de contencioso administrativo tributário. Lembre, contencioso, né, de briga, de fight, do cara estar sendo defendido por você. E você pode cobrar aí um prolabore para impugnação ou para o recurso, e você pode, inclusive, cobrar um percentual de êxito, certo? Pode cobrar para defender todo o processo, pode cobrar por cada etapa e um percentual em cima do êxito. Ou seja, se lá tem uma auto-infração de 100 mil reais, você derruba integralmente esse auto-infração de 100 mil reais, em cima do benefício que esse cliente tem, qual é? Deixar de pagar 100 mil reais, você vai cobrar 10, 15, 20, 30% em cima do benefício, coloque isso no contrato. Ganhou parcial em cima do benefício econômico que esse cliente está tendo com a sua defesa administrativa, seja ela federal, estadual ou municipal. Fechou? Vamos para o nosso quarto tópico, né? Nosso quarto serviço tributário. Nesse quarto serviço, eu vou falar também de contencioso, tal qual eu falei no item 3, só que daí não um contencioso administrativo. Eu vou falar no contencioso judicial. Lembrando, briga de novo, né? Fight. Eu gosto muito do contencioso. Dentro do contencioso, tem uma área que eu gosto muito e que eu acho que ela é uma das grandes portas de entrada na área tributária, que é a parte de recuperação tributária. Como assim? Olha só. Existem diversas teses no mercado de recuperação tributária. Quais são as teses? Dependendo do tipo de empresa, do objeto social, do tipo de atividade que ela se presta, elas pagam a maior valores de tributos. E essa recuperação pode ser feita através de uma medida judicial ou até de forma administrativa, dependendo da tese. Se eu pensar na recuperação judicial, exemplo, uma tese que eu gosto muito, recuperação judicial em relação às verbas de natureza indenizatória das folhas de salário das empresas, que servem para empresas do lucro real, lucro presumido, anexo 4 do Simples Nacional. Você vai conversar com aquela empresa e vai dizer, olha, eu identifiquei aqui que você tem uma boa folha de pagamento e que com certeza você paga aqui contribuição patronal, contribuição de terceiro, SAT, muito mais do que deveria, porque a sua folha está inchada. Inchada com o quê? Com verbas de natureza indenizatória. O que você vai propor para essa empresa? Pode parte dela recuperar de forma administrativa, que daí voltamos aqui para o processo administrativo tributário e voltamos para a parte de restituição, ou seja, dos serviços que já mencionamos aqui, ou uma outra parte que são as verbas, que ainda existem algumas divergências jurisprudenciais, que a gente pode propor um tipo de medida judicial. Nessa medida judicial, na hora de fazer o contencioso, né, judicial, eu proponho, pode ser mandado de segurança, pode ser ação declaratória, depende do tipo de tese, nós temos um tipo melhor de ação a ser proposto. Propus, posso cobrar para entrar? Pode cobrar um prolabore para entrar. Posso cobrar um percentual de êxito? Deve, certo? Qual que é o percentual de êxito em cima de uma recuperação tributária? 10, 15, 20, 30% sobre os últimos 5 anos de tudo que ela pagou indevidamente. Por quê? Esse tipo de contencioso tributário judicial, que te dá o direito de restituir os tributos pagos indevidamente, do momento do ajuizamento da ação, você tem o quê? A recuperação de todo o passado. Quando ganhar o processo e reconhecer que indevidamente foi recolhido esses tributos, tudo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos voltará para a empresa de forma corrigida. Volta como? Em dinheiro? Pode ser. Restituição em dinheiro ou em crédito, através do processo eletrônico lá de compensação, como a gente estava falando antes. E você vai cobrar um percentual em cima desse valor. Se a demanda exigir que você faça depósito judicial, dependendo do caso, é indicado que você faça esse depósito, você pode cobrar também em cima do percentual do depósito, ou seja, o valor total depositado ao final do processo, quando ganhou o processo, você também vai cobrar 10, 15 ou 20%. Professora, distribuiu o processo, mandado de segurança, conseguiu uma liminar, já tem um benefício econômico do cliente? Já. Posso cobrar? Pode. 10, 15, 20, 30% em cima da liminar. Tudo é uma questão de negociação, você tem que cobrar. Por isso que eu gosto muito da tese de recuperação tributária, porque ela te dá um benefício imediato, dá um benefício imediato para a empresa, ela restitui os últimos 5 anos, né, que é um valor que fica a fundo perdido, que se a empresa não entrar com a demanda, ela não vai recuperar.
você tem uma boa forma de conseguir a recuperação tributária para ela, e é uma grande porta de entrada para a empresa, porque depois que você traz um resultado em cima de uma recuperação tributária, de uma demanda judicial com uma recuperação tributária, você consegue mostrar para o cliente que você entende o que você está fazendo. E aí podem aparecer outras demandas. Tanto é que, às vezes, antes de fazer o diagnóstico fiscal, que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui, pode ser que seja, primeira será a recuperação tributária. Daí, quando ele entendeu quem é o tributarista que você se tornou, né, que você consegue atuar, você pode começar a propor esses outros tipos de trabalho. Bom, então, dentro do contencioso tributário judicial, nós temos a parte de recuperação tributária, quando você propõe uma medida judicial para poder conseguir a recuperação. Existe uma outra forma também de contencioso tributário judicial, que é quando você demanda judicialmente em favor do cliente, no seguinte exemplo: o cliente precisa participar de uma licitação, mas não consegue a certidão negativa de débito, ou certidão positiva com efeito de negativa. Como que você vai fazer? Você vai impetrar um mandado de segurança e dizer: excelência, está aqui. Esse cliente tem urgência na concessão da liminar, por quê? Está aqui o edital de licitação, ele tem até o dia tal para apresentar uma certidão negativa de débito, e ele de fato não deve. Ou ele até deve, mas esses débitos aqui estão suspensos, porque ele está com débito parcelado. Ele tem uma outra ação onde ele depositou em juízo o valor da ação e esse débito não podia estar sendo cobrado pelo fisco. Ou seja, esses débitos, ou supostos débitos, eles são suspensos, né? O artigo 151 do Código Tributário Nacional fala o quê? Causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A primeira delas lá tem parcelamento, nós temos depósito em juízo, nós temos aqui a concessão de liminar, concessão de tutela, ou seja, excelência, eu preciso aqui de uma medida de uma liminar para emitir a certidão positiva com efeito negativa, ou a certidão negativa de débitos. E, ou seja, você demanda para que o seu cliente obtenha aí uma certidão negativa, certo? Ou temos uma outra opção aqui também. Dentro do contencioso tributário judicial, tem aquela fase onde você defende o seu cliente. O seu cliente recebe uma citação de uma execução fiscal. Pode ser estadual, federal, municipal, não importa. Depende do ramo que ele atuar. Ele pode ser que ele tenha débito nessas três esferas. Do recebimento da citação, vai formar o quê? Né? A triangulação, ou seja, ele está citado para se defender na execução fiscal. Essa execução fiscal tem tanta execução fiscal, gente, são 32 milhões de execuções fiscais hoje propostas no judiciário brasileiro, somando federais, estaduais e municipais. Ou seja, tem muita execução fiscal aí sem advogado, precisando de advogado. Recebeu a citação, o que vai acontecer? Ele tem 5 dias para pagar o débito, para oferecer bens em garantia, para poder abrir prazo para sua defesa, ou não fazer nada. Se ele não fazer nada, é um grande problema. Por quê? Quando ele não apresenta defesa, quando ele não apresenta indicação de bens, quando ele não paga ou não faz um parcelamento do débito, esse mandado de citação, depois de cumprido, vai voltar para o juiz vai dizer para a Fazenda Pública, seja federal, estadual, municipal. E aí, o que você quer fazer? Quer dar prosseguimento ao feito de que forma? A Fazenda Pública, muito provavelmente, não tendo indicação de bens, vai pedir o quê? Que vasculhem a vida da empresa. Ela vai querer tentar penhora de faturamento, que é o último caso, mas eles tentam. Ela vai querer penhora de ativos financeiros. O que é penhora de ativo financeiro? Penhora de dinheiro em conta. Você imagina se o cliente, pessoa física ou jurídica, tem uma penhora na conta. Então, você, como advogado, vai orientá-lo o que fazer nesses 5 dias, que é indicar bens, fazer o pagamento, fazer o parcelamento. O que faz você decidir por uma dessas 3 opções? Depende. Primeira pergunta que se faz numa execução fiscal: você deve? Esse débito é devido? Por quê? Dependendo se é devido ou não, a estratégia que você vai tomar como forma de defesa desse seu cliente, ela vai ser definida dessa forma. É igual o advogado criminalista. Ou ele está sendo acusado de assassinato. A pergunta que ele vai fazer para o cliente: você matou ou não matou? Né? Por quê? Dependendo se ele matou ou não matou, a estratégia é uma ou outra. E a mesma coisa aqui. Então, às vezes eu vejo meus alunos me mandando mensagem: professora, meu cliente recebeu aqui uma citação de execução fiscal de IPTU, o que eu faço? Primeira pergunta: você pagou ou não? Você deve ter existente ou não? Acontece muito, por exemplo, cobrança de IPTU de diferença de IPTU. Passa lá um drone sobrevoando aquela casa daquela pessoa, isso é muito comum nas cidades maiores. A prefeitura resolve fotografar aquela área ali e diz assim: olha, aqui tem uma área construída maior, você não declarou isso, então tem uma diferença de IPTU. Realmente tem uma área construída, né? Tem uma área construída além do que tinha sido declarado? Não, não tem. Então por que vai pagar? Então nós vamos fazer o quê? Vamos apresentar defesa. Para apresentar defesa, a gente vai fazer o quê? A gente vai apresentar, oferecer bens em garantia. Não tem bem nenhum, vamos pensar em outra forma.
Porque isso daria o quê? Embargos de execução fiscal, que é uma das formas de defesa na execução fiscal. Não, vamos para a exceção de pré-executividade, que não vai garantir o juízo, mas tem outros argumentos para serem feitos. Ou ainda, nossa, isso aqui é totalmente devido, não tem defesa nenhuma. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma defesa só para enrolar, só para postergar o pagamento? Pode ser, se o cliente quiser, mas deixe claro que não tem chance de ganho, que quanto mais o tempo passa, mais esse valor vai ser acrescido de juros e maior vai ficar o débito. Agora, se realmente é devido, ele não quer ter esse risco de lá na frente, ter um valor ainda maior para pagar, talvez um dos caminhos seja o parcelamento. E aí você vai orientá-lo para que ele faça a melhor forma de pagamento possível. Exemplo, hoje nós temos aqui o parcelamento no federal, que são os parcelamentos ordinários, que são em 60 meses, mas temos transação tributária. Um advogado tributarista que está antenado no mundo, ele sabe que aquele cliente que recebeu uma citação de execução fiscal, um débito lá enorme, que ele realmente é devido, e ele quer acertar, ele não quer fazer nenhuma defesa, né, protelatória, ele vai oferecer um parcelamento. Só que, qual parcelamento? 60 meses, uma transação tributária que tem benefícios tributários, com um número de parcelas muito maior, com desconto de multa, de juros. Daí vai do conhecimento de cada advogado, de cada contador. Portanto, na execução fiscal, que é dentro do contencioso tributário judicial, que é onde o fisco cobra o tributo, ou seja, nós estamos aqui na retaguarda, na defesa, da primeira parte, quando eu falei de contencioso tributário judicial, a gente estava o quê? No ataque. Nós estávamos requerendo, nós estávamos demandando, nós estávamos querendo a recuperação, a restituição de tributo, nós queremos a certidão, nós atacando, né, o fisco. Aqui nessa segunda parte, que eu estou falando do contencioso tributário judicial, não. Aqui é a demanda executiva, onde o fisco, vendo um suposto débito, um real débito do seu contribuinte, ele faz o quê? Ele ajuiza a execução fiscal e daí cabe a nós, advogados, fazermos a estratégia, analisarmos o processo. E fica uma dica: quando bateu a execução fiscal aí, primeiro, já sabe, perguntar se é devido ou não. Segundo, com urgência, faça o requerimento da cópia do processo administrativo. Porque quando chega a citação da execução fiscal, não tem tudo ali. Tem só a certidão de dívida ativa, o número, tem alguns valores ali, período de apuração, exercício, tem a legislação, mas da onde realmente saiu aquele débito, a origem de todo o tributo, não tem. Isso estará na cópia do processo administrativo, que está em mãos do fisco, estadual, federal, municipal. Então já passa vista e cópia do processo. Não adianta pedir para o juiz, tá? Antigamente a gente pedia para o juiz oficial, o juiz oficiava, e a fazenda fornecia. Hoje em dia, na grande maioria, pode ser que talvez você consiga, em cidades menores, mas na grande maioria hoje o juiz, ó, quer nem saber, diz assim, ó, se vire aí, meu filho, se vire, porque cabe a você fazer esse tipo de diligência, cabe a você diligenciar em benefício do seu cliente e conseguir vista do processo administrativo. Com base no processo, você vai conseguir entender exatamente o que tem por detrás naquela execução, traçar sua estratégia para embargar ou apresentar exceção de pré-executividade, certo? Portanto, gente, na nossa aula aqui, eu queria trazer para vocês, assim, os 4, né, possíveis trabalhos, serviços jurídicos tributários que você pode oferecer para o seu cliente. Professora, nesta ordem que eu tenho que oferecer, exatamente nos 4, como a senhora apresentou aqui, não. Aqui pode ser que as coisas se invertam, como eu falei. Tanto é que eu posso, de repente, começar pela recuperação tributária, acabar no diagnóstico, né? Depende do que você tem de conhecimento, depende de como você está começando, depende se você tem parcerias fortes que possam lhe ajudar nesse início, depende do que o cliente está precisando. Entenda o que o seu cliente precisa. Aí é que está. Antes de oferecer qualquer um desses 4 serviços ou outros serviços tributários possíveis, entenda o que o seu cliente precisa. Entenda quem é a empresa, entenda quem é a pessoa física, o que eles realmente fazem, né? Como eu brinco, stalkeie essa empresa. Fuce no Instagram da empresa, no site da empresa, veja qual é o objeto social, se tem empregado, se não tem, tente localizar qual é o regime de tributação, entre na junta comercial, veja quem são os sócios, entre lá na Receita Federal, pesquise qual é o CNPJ, veja qual é o objeto social, qual é o Código Nacional Econômico, CNAE, ou seja, entenda quem é o seu cliente, ouça mais do que fale. O pessoal quer chegar numa empresa e já sair vendendo tudo ao mesmo tempo, às vezes você assusta o cliente, tá? Não adianta querer oferecer tudo de uma vez só, isso que você tem que estar bem ciente. Vá focado em oferecer um determinado serviço, sabendo que talvez não feche e que você já possa ter, talvez oferecer um outro tipo de serviço. Isso acaba sendo o quê? Né? É muito feeling do advogado, que estudou quem é a empresa, se preparou, estudou quem é exatamente o seu possível cliente, e daí, em cima daquela possibilidade, ele vai levar naquela reunião os possíveis serviços.
que é igual um jogo de xadrez, né, gente? Você está ali olhando para o tabuleiro, pode ser que lá no meio você tenha que mudar alguma jogada que você não tinha pensado antes, mas você tem que ter uma ideia do que pode oferecer. É feeling e é experiência. Professora, como é que eu tenho experiência? Praticando, tá? Você não tem que ser bom para começar, você tem que começar para ser bom. Então, ó, mãos à obra, que tem muito serviço tributário, tem muitas empresas aí precisando de um bom advogado tributarista que tenha conhecimento, que tenha técnica e que a prática virá com o exercício. Então, não tenha medo. Se está com medo, vai com medo mesmo. Ou seja, se prepare, estude e vá, que vai dar certo, tá bom? Fico aqui minhas dicas. E lembrando, quem não segue aqui no canal, clique aqui no sininho, se inscreva aqui no canal da professora Letícia Vogt e fica de novo meu convite para você me seguir lá no Instagram, no Professora Letícia Vogt também. Beijo e até a próxima.